Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós, amados irmãos, amigos, você que me ouve. Hoje nós iremos meditar na palavra do Senhor. A mensagem está no Salmo de número 62, então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 62. Assim diz a palavra do Senhor: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Vamos orar. Maravilhoso Deus, a tua palavra foi lida, e ela por si só é mais do que suficiente para mudar aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Rogamos, ó Espírito Santo de Deus, que venha trazer a interpretação correta da tua palavra a nós, e que o Senhor venha nos encher do teu Santo Espírito. Fale ao nosso coração. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Conta uma história de 2 crianças, uma de 9 anos e outra de 4 anos, que estavam em sua casa fazendo suas peraltices comuns de crianças, né? Estavam brincando e resolveram subir uma cômoda, e o mais velho, de 9 anos, ele pega e pula da cômoda no chão. Colocaram lá um colchão, e aí ele pega e pula no colchão, e aí ele pega e fala para o seu irmão mais novo também subir na cômoda e pular e fazer aquilo que ele fez. Então o irmão mais novo vai e sobe também na cômoda. E aí quando ele olha, ele hesita, ele fica com medo de pular. E aí o irmão mais novo então faz assim: não, vem, pula, que eu te seguro. Então aquele irmão mais novo, de 4 anos, ele se enche de coragem, se enche de confiança no seu irmão e pula nos seus braços. Acontece que o irmão ele vai e tira os seus braços e a criança cai no chão. Ela, ao cair no chão, ela quebra o seu fêmur. Ela, de fato, naquele dia, ela percebe, entende e compreende que ela não teria condição de confiar no seu irmão. De certa forma, esse texto ele faz uma analogia aqui entre a questão da confiança entre Deus e o homem. Davi, que escreve esse salmo, inclusive intitulado de Salmo de Confiança, classificado como Salmo de Confiança. Davi ele pega esse salmo, escreve e manda a Jedutum. Jedutum ele era um levita que era encarregado do canto dentro do templo, que no caso da tenda da congregação, né, porque na época de Davi não tinha um templo ainda, era a tenda da congregação. Então Jedutum era o responsável, o levita responsável pela música, pelo canto dentro ali da tenda da congregação. Então ele pega e escreve aqui justamente falando a respeito da confiança, contrastando a confiança sobre o homem e a questão da confiança em Deus. E diante disso,
Então eu gostaria de propor o seguinte tema para essa mensagem: por que devemos confiar em Deus? Aqui o texto ele nos mostra pelo menos 3 partes bem claras. A primeira vai do versículo 1 até o versículo 4, em que por que devemos confiar em Deus? E aqui o próprio texto ele nos mostra porque o homem não é confiável. Devemos confiar em Deus porque o homem não é confiável. Vemos também aqui do versículo 5 até o versículo de número 8, uma segunda parte, que coloquei aqui como por que devemos confiar em Deus. Porque só em Deus há salvação. E por último, no versículo de número 9 até o versículo de número 12, nós vemos aqui essa última parte que diz por que devemos confiar em Deus. Porque a Deus pertence o poder, a fidelidade e a justiça. Então vejamos aqui sobre por que devemos confiar em Deus. Esse salmo, algo de salutar importância para nós, é que ele tem um estribilho, que seria como um refrão ou um coro, algo que repete. Justamente aqui no versículo de número 1 e 2, ele fala: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. É repetida essa parte no versículo de número 5 e 6, que diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Então, há essa repetição. Isso aqui nos mostra qual é o foco principal do Salmo. O foco principal do Salmo é justamente falar sobre a questão da confiança que o homem deve ter em Deus, porque ele é a rocha, ele é a salvação. Só ele é o alto refúgio. E somente aquele que confia em Deus e confia plenamente em Deus, ele não será abalado. E a ideia de abalado é justamente não hesitar. O homem que confia plenamente em Deus, que coloca em Deus toda a sua ansiedade, que coloca em Deus toda a sua confiança, ele não hesita. Isso que o texto, a parte principal do texto quer dizer. O homem que confia em Deus, ele não hesita. E aqui, vemos então no versículo 1 até o versículo 4, sobre o homem, ele não é um ser confiável. E aqui diz o versículo de número 3 e 4, até quando acometereis vós a um homem, todos vós? Aqui ele fala de uma forma bem genérica, Davi, todos vós, falando de uma forma geral com relação ao homem, para o derribares, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair. A ideia de parede pendida é como se fosse uma parede que caiu no chão e estava esparramada no chão. Ela estava lá, toda esparramada no chão, como uma parede que caiu. E ainda ele fala que esses homens, eles levantam contra as pessoas, como se fosse um muro prestes a cair, um muro que está balançando, o muro que está quase caindo. E ele está quase caindo, e a ideia ali é que o homem está empurrando mais ainda, para que caia mesmo. Então, essa aqui é o que Davi ele fala a respeito do homem. O homem não é confiável. O homem não é confiável. E, amados, o quanto isso fala aos nossos corações. Por exemplo, em Jeremias, capítulo de número 17, ele fala algo muito importante sobre a questão da confiança. O capítulo de número 17, versículo de número 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele diz que é maldito o homem que confia em outro homem. E aí, no versículo de número 7 do próprio Jeremias 17 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então ele está dizendo o quê? Que o homem, ele é bendito quando ele confia no Senhor. E ele confia somente no Senhor. Há tempos atrás, eu, por exemplo, ouvia de meu pai e de outras pessoas que quando ia fazer algum negócio ou qualquer coisa, falava muito no cabelo do bigode, que era a questão de um sinal de confiança. As pessoas não precisavam assinar
contratos ou outras coisas. Ele deu a palavra, o fio do bigode valia mais do que tudo, era só honra. Mas o homem, ele sempre foi falho, em todas as eras, porque ele é pecador. Quantas vezes a gente se decepciona com pessoas? A gente pensa, olha, eu confiei em tal pessoa e agora ela pega e faz isso contra mim. O homem, ele é falho. O homem é falho justamente porque ele é pecador. Nós não devemos confiar, como diz, colocar a mão no fogo, nem mesmo por nós mesmos. Quando ele fala não confieis no homem, quer dizer não confie em você mesmo. Irmãos, o Paulo mesmo diz lá em Romanos, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer eu faço, que é com relação à questão, por exemplo, do pecado. Eu quero ser santo, eu não quero pecar, mas eu acabo pecando. Então o homem, nem nós mesmos, podemos confiar em nós mesmos. Não podemos confiar em nós mesmos. Mas muitos colocam a sua confiança no homem. Está doente? Eu confio, por exemplo, no remédio, que o remédio ele vai me trazer a cura. Eu pego e vou fazer alguma cirurgia, eu confio no médico, porque ele é um bom médico e vai fazer uma boa cirurgia. Muitos colocam o seu coração, a sua confiança no homem, mas o homem ele é falho. E o salmista aqui ele faz justamente esse contraponto, falando que nós não devemos colocar a nossa confiança no homem, porque o homem não é confiável. Isso significa o quê? Que nem você e nem eu somos confiáveis. Ainda, além dele falar aqui nesse texto sobre por que devemos confiar em Deus, e primeiro aqui, porque o homem não é confiável. Vemos também que, além de confiarmos devemos confiar em Deus porque o homem não é confiável, nós também devemos confiar em Deus porque só em Deus há salvação. O versículo de número 5 ao versículo de número 8. O 5 e 6 é o estribilho, né, que é o coro, que foi a repetição do versículo 1 e 2. Então eu vou ler apenas o 7 e o 8, já que o 5 e 6 já li. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Aqui, então, Davi ele pega e esclarece novamente ao povo, chamando a atenção do povo, confiai nele. Parece que vós não estão confiando nele. Confiai nele, povo, confiai nele, como diz o versículo de número 8. Ele diz aqui que somente em Deus dependem a salvação. A nossa salvação não está em nenhum outro lugar a não ser em Deus. Aqui só Deus ele pode salvar o homem. E Deus ele resolve isso quando ele manda o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer por cada um dos nossos pecados. Morrer pelos pecados que nós herdamos de Adão e os pecados que nós cometemos. Ele é aquele que resolve a nossa situação de desespero, a nossa situação de falta de esperança. É somente ele é a salvação. Tudo bem que o texto aqui, quando ele fala sobre salvação, ainda é algo embrionário ainda. No Velho Testamento, não tem essa conotação toda de salvação como nós temos hoje sobre questão de vida eterna. A salvação aqui ela tinha mais relação com o fato de Deus nos livrar das dificuldades, seja de uma perseguição. E Davi, ele viu isso muito em sua vida. Em toda a história de Davi, ele pôde sentir ali Deus sendo o seu refúgio, Deus guardando ele de tantos momentos, livrando ele das mãos de Saul, livrando ele das mãos dos filisteus, livrando ele das mãos dos inimigos dele, do seu próprio filho. Quando fala em confiar no homem, olha, o seu próprio filho tomou o seu lugar no trono. Somente ele, a ele pertence a salvação e nenhum outro. Muitos procuram a salvação em igrejas, muitos procuram a salvação em religião.
A palavra de Deus diz que a salvação está em Deus. A religião, a igreja deveria levar a pessoa a crer em Deus, no Deus verdadeiro, no Deus bíblico. Mas muitos vão à igreja achando que a igreja traz salvação, achando que a religião, eu vou encontrar salvação na religião. E nós vemos que aqui ele não fala que está na religião a salvação. Ele não diz que está na igreja a salvação. Ele diz que está em Deus a salvação. É certo que a igreja, ele é um lugar onde que estão os salvos de Deus. A igreja faz parte do corpo de Cristo, como nós vemos na própria palavra dele. Mas não é o corpo de Cristo que salva. Quem salva é o próprio Deus. Não é o corpo que salva. O corpo é apenas a questão da comunhão, de você ser inserido, e isso é extremamente importante. Se você acha que você pode ser um desigrejado, por exemplo, não seja um desigrejado. Esteja em comunhão. Estamos em dificuldades com relação à pandemia, cada um no seu lar, né? E temos essa dificuldade da aproximação, dessa comunhão mais próxima uns dos outros, mas nós não devemos nos afastar da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, mas não é ela que nos traz salvação. A salvação pertence ao Senhor. Somente Deus pode. E não é qualquer Deus. Muitos acham que, olha, Deus só existe um, então o mesmo Deus das outras religiões é o nosso Deus. Não é. O Deus que salva é o Deus que a Bíblia fala. Não é qualquer Deus. É o Deus que a Bíblia aponta. É Yahvé. Ele que deu o seu Filho. Não foi qualquer Deus. Dizer que só existe um Deus é uma grande verdade. Mas será que esse Deus que você fala que é um só é o Deus verdadeiro? Será que é o Deus verdadeiro da palavra? Somente através da palavra de Deus nós podemos conhecer esse Deus. Podemos conhecer sobre o seu caráter. Somente através da sua palavra. E a Ele pertence a salvação. Se nós crermos nesse Deus, entregarmos a nossa vida a esse Deus que veio e encarnou no nosso meio, que morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida. Se você crer nele, você tem a salvação. Não é o fato de você participar de uma igreja ou você ser religioso. Somente nele, somente a ele pertence a salvação. E o salmista, ele reconhece isso e ele exclama aqui: de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Sem Deus nós não temos glória. A glória pertence ao Senhor e ela, de certa forma, é nos passada através da conversão. Parte da glória de Deus nos é concedida, o Espírito Santo nos habita. Somente depende dele a minha salvação e a minha glória. E ainda, nós vemos que além de devemos confiar em Deus, porque o homem não é confiável, também porque só em Deus há salvação, vemos por último que devemos confiar em Deus, porque a Deus pertence o poder, a fidelidade e a justiça. Versículo 9 até o versículo de número 12. Assim diz: somente vaidade são os homens plebeus, falsidade e os de fina estipe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Novamente aqui ele faz um contraponto entre o homem e Deus. Ele mostra que o homem, ele por si só, apesar dele ser imagem e semelhança de Deus, ele ser o que de melhor Deus criou. Não existe nenhum outro ser além do ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ele quer dizer aqui que por si só o homem não vale muito por si só. Ele se torna valioso para Deus por aquilo que Deus ele paga pelo homem. Por exemplo, ele dá Cristo Jesus para resgatar o homem. E nesse aspecto o homem ele é valioso. Mas por si só aqui diz que
tanto os plebeus como os ricos, tanto os pobres quanto os ricos. Pesados numa balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. A própria vaidade é considerada como um nada. A própria vaidade. Então nós, por nós mesmos, nós não valemos muito. Mas para Deus nós somos extremamente valiosos. Afinal, Ele deu o próprio Filho. Ele deu o próprio Filho. A alma do homem, como diz o Salmo, ela é valiosíssima. Não existe nenhum ouro, nada que possa pagar. Mas a confiança no homem, aqui, ela de nada vale. Ele ainda cita aqui a respeito de que muitos confiam nas suas riquezas, confiam naquilo que possui. Alguns, inclusive, adquirem através da extorsão, através do roubo, através, seja de uma forma iníqua. E ele diz que outros, por exemplo, prosperam de forma correta, mas ele não deve colocar o seu coração, não ponhais nelas o coração. O coração do homem não deve ser colocado naquilo que ele possui, mas deve ser colocado em Deus, porque até mesmo as riquezas, elas são volúveis. Até mesmo as riquezas são volúveis. E aqui diz então no versículo 11 e 12 a respeito desse Deus, sobre uns atributos de Deus. Ele fala assim, uma forma retórica dele dizer, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. O nosso Deus é um Deus poderoso. Nós devemos confiar nele justamente porque ele tem todo o poder. O nosso Deus, não existe nada impossível para ele. Não existe nada difícil para ele. Por isso nós devemos colocar a nossa confiança somente nele. O homem não tem poder. O homem pode ser poderoso em relação às outras pessoas, no sentido de prender, no sentido de até tirar a vida, no sentido, por exemplo, num assalto, mataram uma pessoa cometendo um latrocínio, mas apesar de Deus sempre, nós entendermos que Deus sempre está no controle das coisas, mas somente o poder pertence a Deus. No homem não há poder. Por isso nós devemos confiar nele. E ainda ele diz aqui um outro atributo de Deus, no versículo de número 12, e a ti, Senhor, pertence a graça. A ideia aqui de graça é uma ideia também levada para a misericórdia, que também é levada para a fidelidade. Na NVI, por exemplo, aqui ele não usa a palavra graça, mas ele usa a palavra fidelidade. Deus, ele é um Deus fiel. Nós vemos, por exemplo, lá em Mateus 19, 26, falando sobre a questão do poder de Deus. Em 2 Timóteo 2,13, nós vemos Deus falando a respeito dessa fidelidade, que ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel não a nós, ele é fiel a ele mesmo. Ele, como um Deus imutável, ele quando promete algo, ele cumpre. Mas não é porque ele esteja vinculado a nós, olha, como eu prometi para ele, eu estou devendo a ele. Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Ele pega e cumpre a sua palavra porque ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel a ele mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode mudar o seu pensamento. Ele é um Deus imutável. E pelo fato dele ser imutável, ele é fiel. E é fiel principalmente a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. E ainda aqui vemos esse último atributo que o texto fala, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Aqui está o aspecto da justiça de Deus. Deus é um Deus justo e ele vai cobrar cada uma das pessoas os seus atos, cada um dos seus atos. Ele, quando nós falamos a respeito, por exemplo, da salvação que Jesus foi e morreu, ali ele estava cumprindo a justiça de Deus, sim. Nós não seremos salvos no sentido de que será apagada os nossos pecados, simplesmente porque Deus olhou para nós e falou assim, olha, eu amei você, então assim, a sua dívida está paga. Não, a nossa dívida foi paga por Cristo ali na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados foram pagos por Cristo ali. Ali Deus derramou a justiça dele. E Deus aqui, ele é um Deus de justiça. Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Vemos aqui ele falando a respeito do homem que está ali tentando derribar o outro, como diz o versículo 3 e 4. E no final, então, ele diz,
olha, Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. Vimos hoje a respeito da confiança que devemos ter em Deus. Por que nós devemos confiar em Deus? Vimos que devemos confiar em Deus porque o homem não é confiável. Vimos também porque só em Deus há salvação. E vimos, por último, que porque a Deus pertence o poder, a fidelidade e a justiça. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus abençoe a sua vida, que você, de fato, venha a entender e compreender, como o salmista Davi, que devemos confiar plenamente no nosso Deus. É certo que alguns até falham a respeito da confiança e acaba sendo abalado. Nós vemos várias pessoas na Bíblia, de certa forma, elas cambaleando na sua confiança. Por exemplo, vemos Elias ali depois do evento com os profetas de Baal. De certa forma, a sua confiança ali, ela meio que abalando, Senhor, sobrou somente eu dos servos do Senhor, justamente por uma visão errada das coisas. E Deus mostra, não, você está com a visão errada. Você está com a visão errada. Eu separei homens aí. Tem um remanescente fiel. Muitas vezes abalamos justamente porque temos dificuldades, por vezes, em nossa fé. Se nós confiarmos plenamente no Senhor, colocarmos nele, Senhor, o Senhor está cuidando da minha vida. O Senhor não me promete, por exemplo, que eu não terei doenças. O Senhor não promete para mim de que eu vou viver eternamente aqui na terra, sem morrer. Um dia nós iremos, se Cristo não voltar antes, nós iremos morrer. Nós iremos morrer e iremos ressuscitar com Cristo. Isso é fato. Mas Deus, ele, por exemplo, não nos promete que nós não iremos adoecer. Deus não nos promete, por exemplo, que nós não iremos morrer aqui nessa terra, que não haverá essa separação. Deus não nos promete isso. Mas Ele nos promete estar sempre conosco. Sempre conosco. Se você acha que crer, que esperar no Senhor, colocar a sua confiança no Senhor, quer dizer que você jamais irá adoecer, você está enganado. Não é isso que o texto ele quer dizer. Se você acha que confiar no Senhor significa que, olha, se eu ficar doente, eu não vou morrer. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que ele estará com você. Ele estará com você nas piores situações da sua vida, justamente sendo o seu refúgio. Estará mostrando para você quais seriam os propósitos dele para a sua vida, naquilo que você estiver passando. Por isso nós devemos confiar somente nele, porque ele governa todas as coisas e ele sabe o que nós precisamos. Que Deus derrame da sua graça sobre a vida de cada um, que você possa confiar plenamente no Senhor, porque não o homem nós não podemos confiar, nem em mim, nem em você. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos ao Pai porque o Senhor é um Deus totalmente, que devemos depositar totalmente a nossa confiança, ó Pai, porque ninguém é poderoso como o Senhor, ninguém é fiel como o Senhor e ninguém é justo como o Senhor. O Senhor tem tantos atributos, ó Pai, e falta, ó Deus, esses atributos aos homens. Ó Deus, o homem é falho, que coloquemos cada dia mais a nossa confiança no Senhor, esperando que o Senhor estará conosco e que o Senhor, como a própria palavra diz a respeito de Cristo, que era um homem de dores, que sabe o que é padecer, ele sabe o que precisamos. Ele também sentiu na pele as dificuldades, ele sabe o que é padecer. Derrama assim, ó Deus, da Tua bênção sobre nós, fale aos nossos corações e que o Senhor aplique de forma, ó Deus, concreta em nossas vidas a Tua palavra, de forma, ó Pai, que sejamos diferentes, venhamos a encarar, ó Deus, as coisas segundo a visão espiritual que o Senhor requer de nós. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.